A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Quero trazer uma meditação aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8, que diz: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus, eu senti de Deus de trazer uma palavra para o momento, para o contexto atual que nós estamos vivendo, baseado nesse texto de Atos, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Não poderia deixar de trazer uma palavra referente à minha opinião sobre essas manifestações aí políticas por parte da direita, inclusive a invasão da sede dos três poderes em Brasília, inclusive com a participação de um grupo considerável de evangélicos que estava ali entre os invasores, pelo que foi averiguado por vários vídeos postados, pessoas lá fazendo oração, dando palavras de ordem espiritual, com a Bíblia na mão, pronunciando o nome de Deus, aquela coisa toda. E cabe uma explicação para tudo isso. Nós sabemos perfeitamente, queridos e amados irmãos, que o período que Jesus veio ao mundo foi o período que Israel, o povo eleito de Deus, estava debaixo da dominação romana. Era um povo que vivia debaixo de opressão. E eles esperavam o Messias que iria libertá-los do domínio de Roma. Mas Jesus nasceu de uma forma totalmente antagônica ao que eles esperavam que o Messias iria nascer. Esperava que o Messias ia nascer em um berço de ouro e que iria levantar um exército e libertá-los do domínio de Roma. Mas, de repente, o Messias que eles estavam aguardando nasce em uma manjedoura, da forma mais simples possível de vir ao mundo, e começa a anunciar para eles não um reino temporal, mas um reino espiritual. A pregação de Jesus era o reino de Deus está dentro de vós. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus pregava o reino dos céus. E, naturalmente, que ali se uniu a Jesus muitas pessoas. Dentre os próprios 12 apóstolos que ele escolheu, podemos dizer que 2 eram de grupos revolucionários. Simão, o Zelote, que essa expressão zelotes era também um grupo revolucionário que pregava, defendia o uso de armas para se defenderem do jugo de Roma. Tinha também Judas Iscariotes, que também fazia parte desse segmento. E até então muita gente viu em Jesus uma oportunidade de verdadeiramente eles se livrarem do jugo de Roma, porque afinal de contas, um homem tão cheio de poder, um homem que abria os olhos dos cegos, que fazia o mudo falar, o surdo escutar, que andava sobre o mar, que ressuscitava mortos, não teria o poder de vencer Roma, de anular todas as armas de Roma? Eles viram em Jesus essa pessoa. Só que Jesus, na primeira vinda dele a este mundo, veio pregar
um reino espiritual, não um reino temporal. E eles não compreenderam. Com o passar do tempo, os revolucionários, ao perceberem que, na verdade, era um reino espiritual e não um reino humano, começaram a se afastar de Jesus. E mesmo depois que alguns compreenderam que o reino era espiritual, a Bíblia mostra nessa passagem que eu acabei de ler que depois que Jesus ressuscitou e disse: "É-me dado todo o poder nos céus e na terra", ou seja, se eles interpretassem isso de forma humana, isso aí era uma declaração que deixavam todos tranquilos, porque, afinal de contas, se ele tem todo o poder nos céus e na terra, o poder dele é bem maior que o poder de Roma. Então, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ainda ficou 40 dias com os discípulos. E nesse interim de tempo foi quando eles aproveitaram, ainda com aquele pensamento que Jesus os havia vindo libertar do jugo de Roma, e agora, depois que venceu a morte, vencer Roma seria de menos importância se comparado a quem venceu a morte. Aí novamente perguntou: "Senhor, será este o tempo de restaurares o reino a Israel?" Aí Jesus mostrou que, mais uma vez, eles estavam focados no reino temporário, no reino humano. Aí Jesus disse: não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, Jesus não tirou deles a esperança de um reino vindouro, onde reinará a paz e a justiça social, mas não naquele momento. Então, foi quando Jesus disse: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunha tanto de Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra." Ou seja, Jesus mostrou para eles: olha, eu vou derramar sobre vocês um poder extraordinário, um poder espiritual, muito maior que o poder de Roma. Vocês vão conquistar com esse poder toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu estou dando poder para vocês conquistarem o mundo. Vocês é que vão conquistar o mundo com este poder. Independente de quem seja o governo humano, vocês vão conquistar o coração das pessoas através do poder do Espírito Santo, sendo a minha testemunha, pregando o meu evangelho. É isso que Jesus quis dizer. Então, trazendo, queridos irmãos, tudo isso que aconteceu para o contexto atual, eu percebo que toda a direita conservadora que abraçou o projeto do Jair Messias Bolsonaro, coincidentemente também chama Messias, né? Então, eu percebo que a igreja se envolveu tanto com o poder temporal, abraçou tanto politicamente o governo Bolsonaro, que viu nele, parece que, a única esperança de, então, o Brasil se tornar um país conservador, do Brasil se tornar uma teocracia. E não é esse o projeto de Deus para o momento. Se nem Jesus quis isso na época dele, não é agora que vai ser dessa forma. Isso só vai acontecer quando Jesus vir em glória na sua segunda vinda e estabelecer o reino milenar. Aí vai ter um reino teocrático mesmo, estabelecido de forma universal no mundo inteiro. O governo de Cristo, mas não no momento. Mas, em meio a essa derrota do presidente Bolsonaro, eu percebo que acabou se criando um núcleo bolsonarista, cristão evangélico, dispostos a conquistar esse reino de qualquer maneira, se possível, empregando até armas físicas. Então, vocês percebem, isso é que levou esse grupo extremista até invadir os três poderes, usando as mesmas armas que os judeus usavam antigamente. Quem lê a história dos Macabeus no período interbíblico, quando Israel vivia sob o domínio do Império Seleucida e oprimido por Antíoco IV, o Grande, quando profanou
é o altar sagrado, né, erigindo uma estátua de Deus, provocou uma revolta entre os judeus, liderado pelo sumo sacerdote Matatias e depois seus filhos, o principal deles, Judas Macabeus, né? Depois seu irmão Simão e Jonatas. Todos eles se tornaram revolucionários e acabaram usando até armas físicas e conquistaram novamente o domínio de Jerusalém, até que foram depois massacrados, né, pelos romanos, que no começo até ajudou eles a vencerem os Seleucidas, mas depois Roma também queria ter o domínio sobre aquela região e tirou o domínio então dos macabeus, né, e entregou o domínio herodiano quando se levantou Herodes o Grande e assim depois seus filhos, netos, né? Aí começou o período herodiano e depois Roma nomeou um procurador para toda a Judéia, e inclusive nos dias de Jesus, que foi crucificado, Pilatos era esse procurador nomeado por Roma. E a gente percebe então que o povo de Deus sempre usou essas armas, né, para se libertar de um domínio, de um poder dominador. Depois também veio uma revolta, né, depois de Cristo, por volta do ano 68 até o ano 70, mais ou menos, né, quando novamente os judeus se revoltaram contra Roma e veio Roma com a sua fúria através do general Tito Vespasiano, que massacrou judeus, destruiu o templo, né, o terceiro templo de Jerusalém, e depois estabeleceu o seu domínio. Depois, novamente, por volta do ano 132 a 135, teve uma outra revolta grande, liderada, conhecida como Revolta de Bar Cobas. Né? Bar Cobas era o nome do líder, né, desse movimento. Diz que era um líder cheio de virtudes, forte, corajoso, que alguém também via eles como uma espécie de Messias, né? Para poder libertar então os judeus do domínio romano. Depois foram massacrados por Roma e impedidos de retornar à sua própria terra. Aí começou o exílio, a chamada diáspora judaica, quando eles perderam seu território, foram expulsos e espalhados entre as nações, até que, depois de vários séculos, regressaram para o território de Israel, né, conhecido como movimento sionista, né, e até com reconhecimento depois da ONU em 1948. Então, eu percebo que essa nova extrema-direita evangélica, que foi inflamada pelo bolsonarismo, revoltados pela perda da eleição do presidente Bolsonaro, também revoltado com aquelas medidas autoritárias tomadas por ministros do STF. De certa forma, esse povo se sente debaixo de uma dominação, de uma opressão, e exemplo desses grupos de judeus daquelas épocas querem uma revolução, querem usar até as armas para se libertar desse jugo, dessa opressão, dessas decisões absolutistas de ministros do STF. Então, nós estamos, na verdade, vendo a repetição da história passada. Mas a palavra que eu trago de Deus para vocês, queridos, é que Jesus não mandou lançarmos mão das armas para tomarmos na força o poder temporal, para implantarmos a teocracia do nosso jeito. Não, o nosso reino é espiritual. Mesmo que você não concorde com o sistema dominador que estamos vivendo, é bíblico, a Bíblia prevê isso. Né? Infelizmente, o mundo hoje é regido por uma nova ordem mundial. É a plataforma do anticristo que está sendo montada, o qual Jesus destruirá com o sopro da sua boca e pelo esplendor da sua vinda, quando ele vir em glória. Portanto, meus queridos irmãos, não tome atitudes dessa natureza. A palavra de Deus diz em Provérbios 24, 21, não te associes com os revoltosos.
isso não vai terminar bem para você. Jesus te deu poder espiritual para pregar o evangelho, para ganhar vidas para Cristo, para libertar as pessoas de um jugo bem mais opressor do que o jugo humano, para te libertar do jugo de Satanás. É isso que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos. Vocês estão preocupados com o domínio de Roma, incomodados, mas existe um reino pior que Roma que está oprimindo vocês. O reino das trevas, o reino de Satanás. Então, eu estou dando poder para vocês invadir esse reino, anular as forças do mal e ganhar almas para o reino de Deus. É isso que ele disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Portanto, meu querido irmão, em o nome de Jesus Cristo, tire essas ideias revolucionárias da sua cabeça, pregue o evangelho de Cristo e deixa que Deus cuida dos governos que aí estão. A igreja vem atravessando séculos e mais séculos, já enfrentou regimes dos mais diversos e ela continua triunfante até o dia em que Jesus virá em glória e destruirá todos os reinos humanos e implantará o seu governo sobre a terra. Enquanto isso, pregue o evangelho a toda criatura. Um abraço a todos vocês.